Batalha espiritual, o poder que as palavras têm, declarações de vitória. Pois é, esses são os pilares de uma semana de oração que a gente vai analisar hoje. Vamos mergulhar na estrutura por trás da mensagem de Márcia Bethânia da Silva Costa Marques para entender como ela conecta a fé com resultados bem práticos no nosso dia a dia. E o ponto de partida de toda essa mensagem é essa promessa aqui, do livro de Isaías. E olha, isso não é só um versículo de apoio, não. É a base, o alicerce de tudo que a gente vai ver. É a partir daqui que se constrói toda a ideia de autoridade espiritual e de proteção divina. Ok, com essa promessa de proteção na cabeça, a gente entra no primeiro grande tema, a batalha espiritual. Mas calma, não é um conflito abstrato, uma coisa lá longe. O que exatamente essa batalha significa na prática, segundo essa mensagem? A mensagem deixa bem claro, não estamos falando de um conflito físico. É uma guerra espiritual, mas com metas super concretas. O objetivo é alcançar um rompimento, que é como se fosse uma grande virada de chave, sabe? Para superar crises e destravar uma nova fase na sua vida, na sua família e até na carreira. E é aqui que a abordagem fica muito interessante. Presta atenção em como as armas do inimigo são descritas. Não são forças físicas, né? São quase todas ferramentas verbais e psicológicas. Vozes que acusam, palavras que desanimam, declarações de falência. Fica óbvio que nessa visão, a grande luta acontece mesmo no campo da mente e da fala. E se a batalha é travada com palavras de acusação, faz todo o sentido que a principal arma, tanto de defesa quanto de ataque, também seja a palavra. A mensagem entra agora num tema que é absolutamente crucial. A crença de que aquilo que a gente fala tem o poder de construir ou de destruir as nossas realidades. E a pregadora cria um contraste visual muito forte aqui. De um lado, a boca de leão, uma metáfora para quem usa palavras negativas e, sem perceber, acaba prendendo as pessoas que ama numa cova de derrota. Do outro, o abençoador, aquele que usa a fala para construir, para levantar, para declarar a vitória. Agora que a gente já entendeu a natureza da batalha e as armas que estão em jogo, a mensagem direciona o foco para o principal alvo de proteção, a família. A defesa da unidade familiar aparece como um pilar central em toda essa estrutura de oração. Dentro dessa fortaleza familiar, a oração dá um papel bem específico para os homens, o de assumir uma posição de autoridade e proteção espiritual. O chamado é para que eles se tornem líderes e guardiões cobrindo suas famílias em oração. E da mesma forma, as mulheres são encorajadas a se verem como combatentes ativas nessa batalha. A mensagem fala sobre despertar guerreiras valentes, cheias de coragem e força para lutar espiritualmente pelos seus lares e seus propósitos. E essa camada de proteção se estende para a próxima geração, o que é um ponto muito importante. Usando outra passagem de Isaías, a mensagem ancora a crença de que os filhos também estão cobertos por uma promessa de paz, protegidos dessas mesmas armadilhas espirituais. Bom, até agora a gente viu as defesas, mas a mensagem não para por aí, não. Ela muda de uma postura defensiva para uma ofensiva, entrando na fase da declaração de vitória. É o momento em que a autoridade espiritual é usada ativamente para mudar as circunstâncias. Esse ataque é descrito como uma progressão de libertação em 4 passos. A crença aqui é que essa declaração de autoridade tem um impacto direto no mundo real, no bem-estar emocional, na vida financeira e na saúde. É, na prática, um verdadeiro roteiro para alcançar aquele rompimento que a gente viu lá no começo. E toda essa estratégia se baseia numa crença fundamental, a de que uma autoridade superior pode anular qualquer situação negativa. A declaração de que o governo é do Senhor é a afirmação de que Deus, e não os problemas, é quem tem a palavra final. E para fechar, a oração termina com uma instrução crucial sobre como manter essa vitória que foi declarada. Porque não basta conquistar, né? É preciso vigiar para não perder o território que foi ganho. A grande lição aqui é que a vitória não é um destino, mas um estado que precisa de manutenção contínua. Isso exige uma vigilância constante, principalmente sobre as nossas próprias palavras. Mas também significa recusar ativamente as vozes de destruição e se manter firme no propósito, buscando força para sustentar o que foi conquistado. E assim, ao desmontar a estrutura desta semana de oração, fica uma pergunta que vai além de qualquer crença específica. Com que frequência você realmente vigia o poder das suas próprias palavras? A mensagem nos deixa com a reflexão de que talvez a batalha mais importante do nosso dia a dia seja travada na nossa própria mente e com a nossa própria voz.
A gente se vê na próxima.